mina está querendo me deixar. Tentava outras coisas quando fosse namorar. Ah, se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer. Mandava todo mundo, eu não sei o que ia ser. Ah, se eu soubesse, 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 ah, se eu soubesse. Muito boa noite, senhoras e senhores. Olha, que câmera que eu tô, Diego? Mostra, tô ali na 3. É isso aí, tudo aqui ao vivo. Estamos ao vivo hoje, quinta-feira, dia 19 de setembro, 7h56 da noite, com uma condição especial aqui. Hoje, não é só uma pessoa que vem, são duas pessoas que vêm em forma de uma pessoa. Mas a gente precisa fazer uma conexão. Eu vou ligar para essa pessoa, porque geralmente ela demora um pouquinho para chegar. Às vezes são muitos compromissos que ela tem. E vamos ligar. Diego, qual que é o telefone lá dos Caça-Fantasmas? Fala aí para mim. 0800 666. 666. Diego, fala em espanhol, por favor, porque eu não estou entendendo português agora. 0800 Sim. 666. 666. Pois não? Alô? De onde fala? Muito bem, sou eu, Tony, aqui do podcast Se Eu Soubesse. Eu tô com um problema de infiltração de fantasmas aqui e gostaria de pedir uma ajuda de vocês e gostaria que vocês enviassem para mim aquele fantasminha camarada, não o Gasparzinho, que ele é muito medroso, mas o Geleia. Geleia, por favor, o que você pode fazer aqui para nos ajudar? Pete, vou ajudar o Tony! Vamos acabar com os fantasmas! O que eu mais gosto é da agilidade e da proatividade desse Geleia. Mas, Geleia, você vai ficar aqui por muito tempo ou você vai deixar a Vivian vir aqui conversar com a gente? Vivian, vai lá pro podcast agora! Tchau, Geleia. Muito obrigado pela sua participação. E agora eu vou desligar o telefone porque é uma coisa muito importante a dizer. Só um minuto. Senhoras e senhores, iniciamos agora, depois dessa limpeza fantasmagórica aqui em nosso podcast, eu chamo ela, mirabolante, a ruiva, a tigresa do mercado como que eu posso falar? Mercado do quê? Das mentorias. Das mentorias. Host de podcast. Host de podcast. Chuta mais. Consultora empresarial. Consultora empresarial. Aquele negócio que você faz quando você quer sair do emprego para o outro. Transição de carreira, recolocação. Tudo isso que vocês imaginam. Encontrar o seu propósito de vida. Escritora. Mais alguma coisa? Você não vai acabar o podcast. Palestrante. Então, tudo isso que vocês ouviram, ela é tudo isso e muito mais. Estamos hoje aqui com ela. Senhorita, quer dizer, senhora há 19 anos, né? 18. 18 anos, senhora. Qual que é o sobrenome depois do Castanheda? Não, Vivian Castanheda. Vivian Castanheda. Muito boa noite, pessoal. O Geleia já foi embora, tá? O Geleia já foi embora. Eu fiquei aqui morrendo de rir, eu nem lembrava mais como que fazia isso. São coisas de quando a gente era adolescente, a gente inventava, né? Mas era uma coisa que acho que fui aprendendo. Era uma coisa que, na verdade, eu gostava muito, que eu falava, um dia eu ainda vou ser dubladora de desenho. E eu ficava imitando vários personagens e um deles era o Geleia. É. Agora deixa eu contar para vocês o porquê do Geleia, né? Porque faz uns 20 anos que a gente se conhece, né? Por aí. Mais. E ela gostava muito de brincar disso, de ficar falando essa vozinha do Geleia. E aí eu apelidei ela de Geleia. Então é difícil hoje chamar a Vivian de Vivian. Geralmente é Geleia, né? Pior que a mesma coisa. Quando eu vou falar com o Tony, eu não consigo te chamar de Tony, eu só te chamo de Geleia. Daí a gente ficou com esse apelido, ele me chama de Geleia, eu chamo ele de Geleia. Exatamente. Agora você falou que você fazia outras vozes de outros personagens. Ah, não. Quais são esses outros personagens que você fazia? Nem lembro. Lembra? Não, pior que não lembro mesmo, não. O Geleia foi o principal. O Tom e Jerry. Não, eu não sei fazer Pica-pau. isso. Também não. Eu usava muito agudo, porque eu tinha um pincher em casa, um cachorrinho. Aí você imitava ele. E daí eu fazia nesse som agudo e ele fazia assim... Eu falava, eu provocava mais, mas depois uma pessoa falou, ele tá ficando ofendido. Doído, machucando. Doído, machucando, por isso que ele uiva.
Daí, mas na época eu não sabia, né? Mas eu ficava provocando ele com o meu agudo e daí eu estava deixando o cachorro irritado, Coitado na do seu verdade. cachorro. Acho que foi por isso que ele fugiu de Deve casa. ter sido, né? E fora isso, eu não lembro de nenhum personagem. Não Você queira lembro. contar aqui para os seus Não fãs? não lembro de outros personagens. O Geleia foi o mais marcante. Inclusive, vou contar isso. Então conte. Na época da faculdade, tinha a semana... Era tipo uma semana cultural. Iam vários palestrantes na época, quando eu fiz faculdade. E o pessoal da Jovem Pan, do Pânico, tinha ido lá. Olha, eu me formei em 2002. Então, faz pensa tempo. só, deve ter sido em 1999, 2000. Eles estiveram lá na faculdade. E eles chamaram, estava lá na plateia, né? Quem sabe eu falar algum personagem e tal? E daí eu levantei a mão. E daí eu fui lá e ganhei para assistir Olha. o show deles Você da imitou época. o Geleia. Eu imitei o Geleia na faculdade. A minha sorte, que não tinha celular. Porque Ninguém gravou. ninguém gravou. Mas eu já paguei alguns micos, assim. Não, mas isso é bom. Quem dia hoje não pagou um mico que atira a primeira pedra? Né? Pois é, mas tenho essa lembrança. Eu era menos envergonhada. Ainda bem que só saiu a minha voz. As pessoas não viram eu fazendo o personagem aqui. Mas eu vou melhorar, vou me especializar de novo no Geleia e vou usar Então, ele como meu personagem. e você Vocês vai- gostaram? Vocês gostaram da imitação? Depois vocês comentam aí, quero saber. Diego, nosso DJ, o que você achou do Geleia? Eu achei incrível. Ah! Tá vendo? O Diego, ele tá sendo muito bonzinho, eu Não, acho. ele Mas só ele fala a fez até o verdade. café pra mim, que eu cheguei aqui Eita. precisando de café. Ó, você arrasou no café. Ficou Foi bom muito o café do Diego? Mandou bem. Pode pedir pra ele fazer mais. Então, e todo mundo falando, é só brasileiro que gosta de café, é só brasileiro que faz café. Ele veio do outro lado do mundo, atravessou o Atlântico, vindo da Venezuela, certo? E fez esse café aqui. Ó, tá aprovado. Pode fazer mais, viu, Diego? Muito Diego, você bom. atravessou o Atlântico ou atravessou o Pacífico? Ou você veio andando por terra firme mesmo? Ai, eu atravessei O Cabo Canaveral. o Canaveral não. Esqueci o nome. Ele esqueceu o nome, tudo bem. Daqui a pouco você lembra, você fala. Senhoras, já que temos aqui a senhora Vivian Castanheda, que hoje não mais pretende seguir carreira de dubladora, que infelizmente vai deixar essa coisa pra lá, mas eu sei que por hobby vai resgatar o Geleia e outros personagens também. Já que você não seguiu a vertente da dublagem, qual vertente você seguiu? O que você fez na sua vida e em que ponto de inflexão em que você falou assim, não quero mais dublar, eu quero fazer isso? Quando aconteceu isso, o que você fez? Então, vamos... Aí, ai, caramba. Volta, não fala vamos dos voltar, Dianos, não vamos precisa falar de voltar anos. aí um tempo, né? Bom, eu trabalhei no mundo corporativo por 25 anos, sempre na área comercial, e eu estive durante 25 anos no mundo de comunicação visual e gráfico, que é a sua praia, né? Como chamava mesmo lá a empresa? Eu comecei na Supriway, que nem existe mais. A última. Trabalhei na Holland, trabalhei na HP e trabalhei na Digigraph. Digigraph. Fiquei 14 anos na Digigraph. Foram 25 anos nesse processo, né? De Supriway até encerrar na Digigraph. Mas chegou um momento na minha vida, Tony, que eu não via mais sentido. Eu não encontrava mais propósito para dar continuidade nesse processo. Eu cheguei a gerenciar a equipe, né? Trabalhei sempre na área comercial. Chegou um momento que bateu assim o tempo e eu não tinha mais aquele frescor que eu tinha quando eu era menina, né? De bater na porta, de trabalhar, ir para vendas, e eu falava, não pode ser, né? Eu sempre fui muito workaholic. Daí chegou um momento que eu comecei a repensar muito o que estava de errado, né? Nesse processo, fui buscar meu autoconhecimento, fiz terapia, fiz mapa astral, numerologia, vários cursos, todos que você possa imaginar. Mas o que me ajudou mesmo foi o processo de autoconhecimento, de poder entender. E ali, quando eu estava no mundo corporativo, eu percebi que eu não via propósito
Ainda mais a gente que trabalhava em vendas, você sabe o que é isso. Todo dia é um dia. E aquilo, para mim, não tinha mais sentido. Eu queria algo mais. E eu comecei a me questionar muito todo esse processo. Foi que um dia, sentada na minha cama, eu fui conversar com o universo e falei, não sei, me manda uma luz aí, né? Não tô com mais energia, o que eu faço? E daí eu tive um insight de poder ajudar pessoas como eu a encontrarem o seu propósito de vida. E eu falei, tá, sabe, eu não sei se você já passou por esse processo na vida, se você que está nos assistindo já passou por isso, é algo que você pode dizer que é uma voz, é Deus, é o além, é o Geleia que está conversando com você. É alguém. E ali, então, eu tive um insight. Eu escrevi um projeto que era para ajudar o jovem a não passar pelo que eu estava passando depois de 20 anos de carreira, de não ter mais energia para acordar, de não ter mais disposição. E eu montei esse projeto chamado Abrindo Portas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não é merchan, mas aproveitando Insight. Você lembra da Insight? Lembro da Insight. Da Insight. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Judá Donai, que era da Insight. Lembra? Você chegou a conhecer ele? Eu não sei, em alguma feira, com certeza, a gente teve em contato. Exatamente. Judá Donai, que hoje está aí disparado nas redes fazendo curso de comunicação visual com a Facom. Um abraço e vamos voltar aqui abrindo portas. Um abraço. Um abraço. E daí, então, eu montei esse projeto. Nesse projeto, eu falo sobre planejamento, falo sobre treinamento, mas tudo para que o jovem possa encontrar o seu caminho. Mas esse nome é bem legal, Abrindo Portas, né? Porque é exatamente o que você faz para a galera que te procura, né? Vai abrir os caminhos para o pessoal seguir ali. E então eu montei um projeto e ali falei, tá bom, o que eu vou fazer? Porque assim, o insight vem, né? A ideia vem, mas como que eu coloco isso no papel? E aí é aquele momento que você fala, o que eu faço com isso? Me mostra o caminho. E, de novo, tive outro insight. Eu estava montando equipes, porque tudo isso vem de muito tempo. A gente ficaria aqui horas falando. Mas, na hora que eu começava a entrevistar as pessoas, Tony, eu começava a conversar, pegava o currículo e me chamava muito a atenção que as pessoas estavam 3 meses num lugar, 6 meses no outro lugar, 8 meses num lugar. E eu perguntava, por que você tem pulado de galho em galho, né? E aí, quando você começa a conversar com a pessoa, você percebe que a pessoa ela sabe o que ela faz, ela tem aquela experiência naquele cargo, mas não é aquilo que ela gosta. Ela não está vivendo um propósito, não é aquilo que toca o coração dela. E aí me despertou aquela ideia, eu preciso ajudar essa pessoa que trabalha porque tem experiência, mas ela não está feliz fazendo o que ela faz. E aí, então, eu comecei a pensar onde que eu poderia fazer o projeto, porque a minha ideia era ser social, né? Poder ajudar as pessoas de uma forma social. E daí, na empresa que eu trabalhava, era perto da igreja São Judas, ali em São Judas. E porque eu estava montando equipe, eu tinha um monte de pessoas que eu entrevistava, mas eu não conseguia achar a pessoa para trabalhar comigo. Então, comecei a deixar as vagas não só no LinkedIn, no vagas.com, nos lugares onde as pessoas procuram empregos. E eu fui, então, indo nas igrejas perto, em lugares que tem bastante circulação de pessoas, e colocava as vagas para as pessoas saberem que tinha a vaga disponível. O dia que eu fui lá na Obra Social São Judas Tadeu, a coordenadora maravilhosa, a Raquel, ela não é mais coordenadora, mas ela fez um trabalho incrível lá. Eu estava conversando com ela, contando todo o meu processo, e ela falou, por que você não vem aqui ser voluntária? Daí mas o que eu poderia ser voluntária? Daí, na hora, me veio de novo o insight. Eu falei, olha, eu montei um projeto, posso aplicar aqui? Ela, como que é? Daí eu escrevi, eu já tinha escrito o projeto, mandei para ela,
Ela conversou com o pastoral, né, com o padre que cuidava lá da o Papa. obra. E aí, na hora eles toparam e eu comecei, então, de sábado, fazer o projeto Abrindo Portas, por Vivian Castanheda, lá na Obra Social São Judas Bom, Tadeu. aí foi o início desse processo todo. Foi o início desse Uma processo. coisa interessante em que eu faço com as pessoas que eu atendo assim, eu sempre... Porque às vezes quando você está adulto, você não necessariamente se tornou aquela pessoa que você sonhava quando você era criança. Às vezes seu pai pergunta, né? Algum adulto pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser cozinheiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E a gente se perde. No meio do caminho, a gente se perde. Aí o que eu faço? Com hipnose, eu volto lá na criança pequenininha e a pessoa revive aquela pergunta. O que você quer ser quando crescer? E aí a gente vai comparar com o que ela faz hoje. De repente, ela não tem sucesso no trabalho, é porque ela não faz aquilo que ela queria fazer. Olha, mas é total. Ela não faz. Isso é a resposta para todos os questionamentos, se você está passando por isso. Se você está infeliz na sua carreira, na sua profissão, é porque você não está vivendo um propósito. Vivendo no seu propósito. É interessante que o projeto eu desenhei para o jovem, que a minha ideia era fazer com que o jovem não passasse pelo que eu passei, que só depois de 20 anos de carreira que eu descobri o meu propósito de vida, que era ajudar pessoas. Mas naquele momento... Era só, eu descobri, mas eu ainda não estava vivendo do meu propósito. Foi aí que eu montei o projeto. Só que quando eu comecei a fazer o projeto na Obra Social São Judas Tadeu, de jovem não tinha nenhum. Eram só os jovens de outrora que apareciam no projeto. Porque essas pessoas estavam infelizes. Estavam querendo mudar de carreira. Estavam querendo mudar de carreira. Lógico que ali eu não só falava de propósito, né? Então eu ajudava a montar um currículo, como se portar na entrevista, se preparar para a entrevista. Todo o apoio para a pessoa chegar a se reposicionar no mercado. E o principal era eu falava sobre o propósito. Quer dizer, eu ainda falo, né, que esse projeto continua. Eu não estou mais na Obra Social São Judas Tadeu, estou em outras instituições. Hoje eu estou em uma instituição que eu sou voluntária no Rotary da Lapa, o Campo Oeste. Então, eles assistem jovens de 14 a 18 anos com aquele projeto Jovem Aprendiz. E eu sou uma das voluntárias palestrantes que ajudo, que faço parte desse projeto. Isso começou em 2018. Eu ainda estava no mundo corporativo, ainda estava ali vivendo disso. E foi ali, para mim, o presente do universo. Eu ter conseguido ali viver realmente... Na verdade, não era só viver. Eu ter descoberto o meu propósito e ter a possibilidade de começar a viver no propósito. E hoje, assim, vamos supor, se a pessoa quiser te procurar para fazer alguma coisa, hoje você consegue ajudar a pessoa em todos os sentidos. Por exemplo, eu estou insatisfeito com o que eu faço, mas eu não sei o que eu quero fazer. Sim. Então, você ajuda a pessoa a ter clareza do que ela vai fazer e ajuda, de repente, até numa recolocação. Você tem contatos que podem recolocar essa pessoa. Exatamente isso, Tony. Na verdade, se você me procurar, que você está passando aí por um desafio na sua carreira, eu vou fazer a sua mentoria de carreira. Mas na mentoria de carreira, quem já fez, e depois você pode olhar nos destaques que está lá, as pessoas falam, não é uma mentoria de carreira, né? Muito mais. Porque a minha mentoria de carreira, eu falo sobre autoconhecimento, planejamento e ação. Porque, como você falou, eu não sei... Qual é o meu propósito? Eu não sei o que eu quero ser quando crescer. A gente vai descobrir. É ali que a gente vai poder entender quem é a pessoa, o ser humano, para a gente poder extrair o que ela tem de melhor e ela poder ser feliz fazendo o que ela faz. Mas o que é mais legal, que muitas pessoas não precisam reinventar a roda, né? Que normalmente a gente fala. Você pode ser feliz hoje fazendo o que você faz. A gente só vai ajustar alguns detalhes importantes, como foi feito comigo. No começo, eu ainda trabalhava no mundo corporativo, eu ainda era gerente comercial, mas daí eu falei, eu não quero mais ter esse nome de gerente comercial, agora eu sou gestora de pessoas, porque agora eu comecei a olhar a pessoa como humano. Eu comecei a entender que o Tony, ele tem os seus desafios, tem os seus gostos, tem as suas virtudes. E ali eu comecei a mudar toda aquela
pessoa carrasca que eu era, porque até então era tudo que eu tinha aprendido ser e fazer durante todo o meu processo de vida. E se eu soubesse... Se eu soubesse, 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 se eu soubesse. Antes Soubesse, teria disso, feito diferente. teria feito diferente, mas eu penso que antes tarde do que nunca, né? Mas é que eu acho que de uns tempos para cá, de uns anos para cá, teve uma mudança na visão empresarial. Até mesmo pela nomenclatura. Antigamente você chamava de funcionário, hoje é colaborador. Então está se enxergando muito mais a pessoa que está ali trabalhando do que o que ela está produzindo. Né? Você dá muito mais valor ao que ela a vivência da pessoa dentro da empresa do que ao produto que ela gera. Exatamente. Né? E você tendo isso, você consegue um ambiente mais harmonioso, uma coisa mais bacana, e a pessoa se sente melhor. Né? Ela se sente parte do negócio. E se sente né? acolhida. Né? Sente que faz realmente parte de todo o processo. Agora, quando a pessoa está infeliz, você percebe pelas reações que tem na vida. Quando nada dá certo, você bate o carro, perde a chave, bate o dedinho no pé da mesa, tudo está errado. O que é? É um sinal do universo que, opa, alguma coisa está acontecendo aí. Exatamente. Então, presta atenção, muda e vai para um outro caminho. Muitas pessoas adoecem durante todo o processo, Tony, e a gente não precisa adoecer. Quando a gente começa a ter um sinal, é hora de... Sabe quando o farol fica amarelo? É um alerta para você. Então, não precisa adoecer para você ter que tomar providências e tentar remodelar todo o processo. Tem gente que mesmo depois que adoece, não consegue esse despertar, não consegue perceber que precisa reorganizar, não a carreira em si, mas detalhes quem é, da vida, né? o que gosta, o que não gosta, porque isso é a coisa mais importante. Se a gente não está feliz, se as coisas não estão dando certo, tem alguma coisa que é necessário ter um olhar diferente. E foi aí que tudo começou. Eu comecei, então, só fazendo projeto social. Daí foi a coisa mais deliciosa na minha vida ter tido o projeto social, que é o Abrindo Portas. Em 2019 eu fui convidada a escrever um capítulo sobre a minha história. Espera aí que eu vou tomar um gole de água. Esse daqui foi o primeiro. Compartilha-se. O que a vida ensina, compartilha-se. Aqui, Diego, na câmera número 3. E aí eu conto como que eu reinventei a minha história. Eu conto como que foi o meu processo. Eu precisei passar por uma dor, né? Que foi a doença da minha mãe, quando ela adoeceu. E aí que eu tive esse despertar. Foi aí onde tudo começou a me mostrar que eu estava infeliz. E que eu precisava... É o universo dando um tapinha para você se ajustar, né? O universo mostrando que estava na hora de eu ter um olhar para mim, de me conhecer mesmo. Se eu soubesse... Eu tinha começado a ter esse olhar desde o começo mesmo, desde quando eu era menina. Porque, infelizmente, na nossa época, na nossa geração, a gente não podia falar sobre isso. Eu lembro muito bem, Tony, que eu voltava com um problema do trabalho, voltava tendo várias... Sei lá, eu voltava chorando. Muitas vezes eu voltei chorando. E eu conversava com meu pai e meu pai falava assim: engole o choro, menina, você precisa trabalhar. Você precisa do seu emprego. Era outra cultura, né? Era outra cultura. Então, mas se eu soubesse, se eu tivesse tido um outro tipo de mentoria de vida, com certeza o meu caminho teria sido menos dolorido. Mas tudo isso me ajudou na construção de quem eu sou e quem eu me tornei. Então, não dá para a gente só falar se eu soubesse, mas se fosse diferente, como que seria? Eu hoje vejo a importância de ter um mentor, de ter uma mentoria, de fazer terapia, porque realmente o nosso caminho ele acaba sendo menos dolorido e a gente acaba tendo... não vou falar a palavra sucesso, mas acaba tendo
mais felicidade, que é para isso que a gente No está nessa percurso. vida, durante o nosso percurso. É porque antigamente, assim, hoje está muito difundida a palavra mentoria, né? Que é uma consultoria. E às vezes, dependendo do que você vai fazer, até de uma forma pejorativa. A pessoa fala, eu sou mentor. É mentor. Igual o coach, virou coach, né? Coach e tal. E antigamente até existia isso, só que de uma forma que as pessoas não percebiam que existia. O pai é o mentor, o tio é o mentor, o vizinho é o mentor, só que não tinha essa nomenclatura. E hoje, quando você fala isso, muita gente leva para um lado, não vou fazer isso não, que é frescura. Mas eu acho que também é muito importante porque você tem uma capacidade de chegar até aqui. E outra pessoa tem de chegar até aqui. Se você não pegar na mão desse cara para te puxar, a gente vai ficar estagnado. Exatamente, porque você não tem a visão 360 da situação. E pode ser que até que você tenha, mas a pessoa de fora pode te ajudar a ter um olhar diferente pelo processo. E isso é muito importante, porque principalmente nós que somos empresários, quem é empreendedor é muito solitário. E a gente precisa de alguém que nos ajude, que pegue na nossa mão para, olha, e se você fosse por esse caminho e te ajudar e te mostrar esse caminho, você fala, poxa, eu não tinha olhado por esse caminho, né, por esse ângulo, e obrigada. Isso faz com que o processo seja, às vezes, mais rápido. Então, eu acho isso muito importante. E, voltando você falar, antigamente não se falava de mentoria, mas porque nem os nossos pais, né, quem ajudou na nossa formação, também teve isso. Por isso que acabava não tendo. E o que eles tiveram, eles tentaram replicar para a gente. E tá tudo certo, né? Porque era o que eles sabiam fazer. Exatamente. E cabe a gente agora, que a gente tem noção disso, procurar alguém que possa ajudar em diversos setores, né? Porque às vezes o mentor que é bom na área financeira não vai ser bom na área de comunicação. Exatamente. Cada um no seu quadrado. Né? E a pessoa que já passou por aquilo para te levar lá. Né? Então, diga. Não, eu ia concordar com você, mas pode fazer a pergunta. E dentro disso daí, você escreveu esse livro aqui, né? Isso foi em 2019. Que daí eu contei esse processo da minha reinvenção, de como eu comecei a ter esse olhar diferente para as pessoas, para a minha vida. E foi muito mágico todo esse processo. Eu estava muito feliz. O ano de 2019, para mim, foi um dos anos mais maravilhosos. Eu ganhei bolsa de estudos, fui estudar na Inglaterra, fui fazer minha especialização na Inglaterra. Eu escrevi o livro. Eu vivi várias coisas muito mágicas nesse ano. Mas daí veio a pandemia. 2020. O livro foi lançado dia 13 de dezembro de 2019. Em janeiro de... Não, começou, né, que a gente acabou ficando recluso em março. Dia 20 de março, acho. Que eu lembro que eu trabalhei último dia presencial, acho que até dia 23 de março. Depois fomos todos para casa, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, Tony, ali... Estava todo mundo desesperado, ninguém sabia o que ia acontecer e eu queria continuar com o processo, continuei fazendo os projetos online, fiz muitas lives durante esse período tentando ajudar as pessoas, eu fiz live com muitos profissionais e aí as pessoas começaram a me procurar, Vivian, socorro, me ajuda, Vivian. E aí você abriu uma nova porta ali para o seu negócio. Aí, quando as pessoas começaram a me procurar, eu falei, opa, é uma oportunidade de negócio. Até então eu vivia do social. Agora está tendo uma oportunidade de negócio. E não tem aquele ditado que uns choram e outros vendem lenço? Eu comecei a vender lenço, onde ninguém sabia o que ia acontecer. Só que eu estava trabalhando no mundo corporativo ainda, era das 8 às 18, às 18h01 a gente estava online, né? Eu começava a atender e comecei a fazer muita mentoria de carreira ali no processo, ajudando muitas pessoas, porque as pessoas estavam trabalhando, mas elas falavam assim, eu não gosto do que eu faço. Eu não sei o que vai ser. Aí o cara levantou a bola para você... ali foi. E eu comecei, então, a atender ganhando dinheiro. E ali que eu pensei... É uma oportunidade. Aqui, então, para você que está aí, às vezes a gente acha que o problema é um problema. Mas se a gente não tiver problema, não existe trabalho.
Pensa, tem a solução. pensa comigo. Porque todo trabalho que existe é para resolver algum problema. Você é professor, qual problema você resolve? Do analfabetismo. Você é mentora de carreira, qual problema você resolve? Do cara que quer fazer a transição de carreira. Você é padeiro, qual problema você resolve? O povo que quer pão. Então, quando pinta um problema no seu colo, quando cai alguma coisa, vai achar solução, porque de repente esse problema vai te gerar um negócio novo. Vai te gerar alguma coisa. É né? oportunidade. É oportunidade. Né? Problema é igual oportunidade. Exatamente. E não problema é problema é oportunidade. Todo problema tem uma oportunidade atrás disso, a gente precisa enxergar. Mas daí, Tônia, olha que interessante. Como que eu, Vivian, que estou ajudando as pessoas, porque o meu propósito de vida é ajudar as pessoas do social, como que eu cobro dessas pessoas? Eu comecei a me sentir culpada por isso. Não posso cobrar das pessoas. Daí tive que procurar uma ajuda, né, fazer uma mentoria para poder aprender a cobrar das pessoas, porque ali era o meu trabalho. E eu precisei de ajuda, precisei de mentoria, e ali foi o despertar. Eu falei, é disso que eu quero viver, eu estou apaixonada por isso. Isso, passei 2020, 2021 fazendo esse trabalho. Eu continuava no social também, fazendo esse trabalho. Mas daí eu percebi que não dava para continuar no mundo corporativo e com esse trabalho, porque a demanda era muito grande. Às vezes eu acordava muito cedo para atender de manhã, quem não conseguia à noite. Às vezes na hora do meu almoço. E às vezes, assim, era palestra, era projeto, era tudo. E ali já estava acontecendo que eu já tinha certeza que era esse caminho que eu queria. Conversei na empresa e a empresa estava reduzindo todo o quadro das pessoas por conta da pandemia. Daí eu falei, bom, é a hora de conversar. Daí eu conversei e a partir do dia 1º de junho de 2022 eu passei a viver só do meu propósito. Bom, ali. Então hoje pode dizer que você é uma pessoa realizada vivendo o seu propósito. Hoje eu sou uma pessoa realizada vivendo do meu propósito. Então você, querido mancebo, que está aí do lado de lá da tecnologia e quer aprender a viver do seu propósito, está aqui. Compartilhe. Como que é o seu Instagram? Fala pra gente. O meu Instagram é Vivian C. Castanheda. Mas o do empreendimento aqui? Não, mas aí a gente chega lá. O do Compartilha Cast é o podcast. É o podcast. O do seu trabalho de Vivian C. Castanheda. É o próprio pessoal. É que, na verdade, todo mundo na rede hoje usa, né, um só. Para que você precisa de dois? Porque ali eu falo da minha vida, eu falo de propósito, eu falo que estou aqui no podcast do Tony. Então, se você quiser pedir conselhos... Não, conselho não. Não, pera, vamos chegar lá. Se quiser pedir conselhos, Vivian C. Castanheda. Quiser pedir presentes, Vivian C. Castanheda. Quiser pedir qualquer coisa, previsão do futuro, Vivian C. Castanheda. E se você quiser também mandar um Pix de R$500, Vivian C. Castanheda. Boa, né? boa. Então você já sabe, você que está aí perdido, sem saber o que fazer, quer fazer alguma coisa diferente, Vivian C. Castanheda. Exatamente. Agora, se a Vivian C. Castanheda estivesse olhando para lá, vendo a Vivian C. Castanheda, de 20 anos de idade, se ela soubesse alguma coisa para falar para aquela menina que está lá com 20 anos de idade, o que ela faria? Lembrando que talvez outras pessoas de 20 anos de idade estejam ali do lado de lá e possam talvez absorver isso que você vai falar agora. Então o que você falaria para a Vivian de 20 anos de idade? Ai, se eu soubesse que eu passaria por alguns desafios, eu já tinha, desde antes dos 20 anos, investido muito no meu autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento a gente não sabe qual caminho a gente vai seguir. Se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não sabe o que a gente gosta, se a gente não sabe o que a gente não gosta, não adianta fazer mentoria de carreira, não adianta fazer absolutamente nada, nem ir no médico, às vezes nem ir comprar o pão, Tony. Porque já aconteceu, você deve ter acontecido, o que você está com vontade de comer hoje? Qualquer coisa. Não sei, qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Porque se eu falar assim para você, vamos comer comida japonesa, você fala, mas eu não gosto de comida japonesa. Então não é qualquer coisa. Então não é qualquer coisa. Então é muito importante que você se conheça, que você saiba o que você gosta, o que você não gosta, para você poder traçar
o seu caminho, para você poder buscar a sua direção e, quem sabe, encontrar o seu propósito. É isso aí. E hoje em dia, quando se fala em autodesenvolvimento, também tem muita questão de falar mal disso, né? Dependendo da experiência que a pessoa teve com aquilo, fala, o que é um autoconhecimento? Né? Porque é uma questão muito abrangente. Tem cursos de fazer, tem imersões, tem várias coisas que você pode procurar, pessoas sérias que podem fazer isso. Caso você tenha dúvida de como fazer, qual imersão fazer, Vivian C. Castanheda fala, Vivian, o que eu posso fazer? Eu tenho certeza que a Vivian vai recomendar, vai sugerir alguma coisa para você fazer. Mas para eu poder recomendar, eu preciso conhecer a pessoa. Aí começa o processo. Aí começa o processo. Então, tudo que você quiser na vida, quer um pãozinho francês, Vivian C. Castanheira. Nada disso, mesmo porque não é assim a vida. Mas quero só dizer, né, complementar que, então, em 2022 eu estou vivendo do meu propósito desde 2022, daí eu lancei esse segundo livro, que é a continuação do primeiro, então... Parte 1, parte 2. Parte 1, parte 2. Aqui você tem um spoiler do que aconteceu no livro 1, mas é importante que você leia os dois para poder entender. E fui organizadora desse projeto também, além de ser uma das coautoras, eu sou organizadora do projeto. E aí, então, comecei a viver do meu propósito. E no meio do livro, Tony, não é todo mundo que tem acesso ao livro, infelizmente. É muito... Opa! Ó, a gente falando do livro, ele até ficou chateado. Mas é verdade, infelizmente. Tá bom, eu já falo para vocês desse aqui também. Pode deixar, ele já vou falar. Já. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso, nem por questões financeiras, sim, mas até mesmo de poder, às vezes, não sabe ler ou, né, não tem, sim, a oportunidade. E aí, no meio do processo da organização, eu tive a ideia de continuar com o meu propósito, de ajudar pessoas. Eu montei um podcast que se chama Compartilha Cast, que é um podcast onde eu compartilho histórias reais como o Tony, de uma forma um pouco diferente, mas, né, com esse só fazendo um parênteses aqui, uma forma diferente, porque assim, o podcast dela é top. O podcast dela é tudo arrumadinho, é tudo perfeito. O nosso aqui é meio bagunçado, é meio divertido. O dela eu tive que ir de terno e gravata para gravar com ela. Mentira. Eu tive que ir de terno e gravata, senão eu não entrava lá. Não, vocês assistem o episódio que eu gravei com o Tony, daí vocês vão ver que ele de terno e gravata que ele está dizendo. Mas ele conta toda a história dele, porque o que a vida ensina, compartilha-se. Esse é o nome do meu livro. E o podcast chama Compartilha Cast, que é para compartilhar histórias reais de pessoas reais, para que as histórias inspirem outras histórias. Porque não é todo mundo que tem acesso ao livro, acesso a essas informações. Tem gente que nem gosta de ler, né? Exatamente. Daí no podcast, estava o boom do podcast, ainda está, graças a Deus, que continue por muito tempo, porque é o novo... o novo Instagram. Novo Instagram, não, nova TV, né? O podcast. Verdade. E aí foi onde tudo começou. E ele completou 2 anos muito agora. Bem. O podcast, dia 1º de setembro. Parabéns. Foi assim, eu estou muito feliz. Já passaram tantas histórias incríveis como a do Tony. Eu tô apaixonada por esse projeto, Tony. E ali eu percebo que realmente esse é o meu propósito. Sim, eu vou gravar um episódio, você deve também acontecer. Você vive aquela história, eu vivo, e eu começo a chorar. Teve um episódio que eu gravei, muito bonito, que inclusive você podia chamá-los aqui, falando de adoção, eles adotaram uma criança. Eu tive que... Porque ela, quando brifou para mim toda a história, porque para montar roteiro, eu preciso conhecer a pessoa, tudo, eu já sabia. Então, eu levei um rolo de papel higiênico, escondi assim embaixo, mas eu não conseguia gravar, porque eu chorei o episódio inteiro. Porque as histórias são maravilhosas. Assim, lógico, com todos os desafios, como eu tive, como você teve, como a gente ainda vai ter, mas que mostra pra gente que a gente tem que reclamar menos e agradecer muito mais. Reclamar nada, né? A gente não tem o que reclamar. Eu acho que o podcast ele veio pra gente justamente para isso, para você ter uma abertura, um canal para levar para muita gente que não tem acesso, porque hoje em dia na televisão só coloca o que é vantajoso para alguém. E no podcast não, você vai contar a história de verdade. Se é legal você fala, se não é legal você fala do mesmo jeito. Sim. E o negócio às vezes viraliza algum cortezinho que é feito ali.
né? Porque ali as pessoas são reais e o bom dessa nova TV, que virou podcast, é que as pessoas podem ser elas. Porque, Exatamente. infelizmente, antes na televisão tinha que ter aquele robozinho, né? Não era tudo que podia ser publicado, era meio que manipulado. A gente sabe de muita coisa disso, né? E o nosso podcast a gente que manda e a gente faz do jeito Exatamente. que a gente Aqui quer. eu faço do jeito que eu quero. Eu jogo o livro na mesa porque é meu, não é, Diego? Fala aí. Quando você tá aqui, Diego, eu não faço se o que eu quero. assusta, que ele não tá bravo, ele só tá no personagem. O Diego, ó, só pra vocês terem uma ideia, o Diego tá ali quietinho, ó, tá manobrando ali a máquina, ele é o DJ aqui da nossa mesa. Diego, fala um oi pro pessoal aí. Olá, pessoal. Boa noite. Fala em português agora. Esse foi o português. Então fala espanhol. Ô, Diego, o Tony tá com O Instagram ali, ó. o Instagram aberto? Tá aberto. Veja, pessoal, Beleza. vocês estão aí? Boa noite. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí. Se tiver alguma, depois dá uma olhada, Diego. Vai que alguém mandou alguma pergunta e a gente não tá vendo. Então, gente, já aqui caminhando para o final de nossa conversa, também vou fazer o meu merchan Faz. do meu livro aqui, Inteligência Competitiva, um livro que foi lançado em Brasília, junto com o presidente da Caixa Econômica Federal, que eu esqueci o nome dele. Mas foi o presidente da Caixa, esqueci o nome dele. Ué, olha aí. Não, vou perder muito tempo olhando aqui, mas todo mundo sabe. Quem quiser saber o nome dele, entra na internet. Mas o importante é que tem aqui o meu capítulo falando sobre mentes valiosas, como você se organizar financeiramente, como você ter uma mente valiosa, como você ser um cara do bem e você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Bom, e também é só, além de ler o livro com a história dele, vai lá no compartilha. Olha, eu tô aproveitando, vamos né? fazer tudo. Vai no compartilha, vai escutar a história do Tony para Vai. você conhecer. Vai no Compartilha Cast. Ele dá tantas dicas lá que eu comecei a seguir as suas dicas, sim. que eu já fazia alguma coisa, mas ali eu aprendi E algumas deu coisas. certo. Mas a gente não vai dar spoiler. Não, tá? sem spoiler. As pessoas têm que ver. Então vocês vão lá no Compartilha Cast. Tem também o meu Instagram, @Tony Duarte. E um detalhe, esse aqui é o livro físico, custa R$ 65,00 nas livrarias, mas se você não quiser comprar o livro, mas quiser ler o conteúdo, eu não estou aqui pelo dinheiro. Me manda um eu quero, que eu mando um arquivo digital com esse conteúdo aqui de grátis. Olha só. De grátis. E também, quem for no seu Compartilha Cast, for lá e falar para você, quero o livro do Tony, você me avisa e eu mando o arquivo digital. Não é e-book não, tá? É o arquivo do livro mesmo, que eu tenho os meus direitos aqui, eu mando para quem eu quiser. Muito bom. Eu queria aproveitar, já que a gente está Aproveita. falando de merchan, o projeto Abrindo Portas, ele ainda existe, né? Ainda continua. E, lógico, se você quiser levar na sua instituição, me chama. Vai ser com muito prazer que eu vou estar lá. E se tiver empresas que queiram patrocinar esse projeto, para a gente poder chegar em muitos jovens, né? Porque eu acho que isso é a base principal para que eles possam entrar no mercado de trabalho preparados, com propósito, felizes, como o Diego aqui, né? Que trabalha com você. Eu acho que O Diego é um exemplo. O Diego é um exemplo aqui de resiliência, porque ele mandou currículo por WhatsApp, por e-mail, pelo correio, mandou um pombo correio lá, não funcionou, continuou insistindo e hoje ele está aqui trabalhando feliz, saltitante. É o nosso criador das nossas coisas aqui, nosso Diego Top. Diego, fala um oi de novo para a galera. Oi, muito bem. Eu achei muito legal a história dele. Depois você podia entrevistar ele Sim, aqui todo também. mundo vai passar Porque ele contou para mim que ele mandou por WhatsApp, mandou por e-mail, não teve retorno, ele veio pessoalmente entregar. É sobre isso que a gente fala, é sobre isso que eu converso com as pessoas no podcast, nos livros, nas minhas mentorias. Qual é o seu propósito? O propósito do Diego era trabalhar com o Tony, e ele está aqui já com felizão. E ele fez o café. Maravilhoso. Mostra pra câmera que tem café mesmo, porque às vezes eu acho que é mentirinha. Não dá pra ver aí, Diego? Não dá. Vira mais, aí. Tem um pouco mais. Agora a esquerda. Direita. O ângulo. Baixa um pouco mais. O café está aí. O café está aí. Então tudo faz parte, tudo vai para onde tem que ir. Agora, se você está aí, você tem uma história interessante, você quer compartilhar a sua história, você quer impactar as pessoas, quer que mais pessoas aprendam com você, entre em contato com a gente.
manda uma mensagem aqui pelo direct para mim, para a Vivian, e a gente vai selecionar, você vai passar pelo nosso time, vai conversar com você, e se fizer sentido para nós e para você e para o público, a gente vai te convidar para participar do Compartilha Cast e do Se Eu Soubesse. Sim. Ou a gente faz um bem bolado, faz tudo junto ao mesmo tempo. Boa, né? eu já fiz a gravação assim, lá com o pessoal do meu amigo Renato da Natação Criativa e o Edu Lopes, então. que você Então. gravou. Funciona super É. e a gente posta nos dois Tudo canais. ao mesmo tempo. Eita, desculpa. Aqui pode fazer tudo. É. Então, nós estamos aqui no Campo Belo, em São Paulo. Não é tudo que a gente pode fazer, não. É Tony. tudo que pode fazer, a gente faz. É igual eu falo de trabalho. Aqui a gente faz de tudo. E aquilo que a gente não faz, a gente dá um jeito de fazer. Tá bom. Entendeu? A gente faz de tudo que pode fazer, né? E se você estiver por aqui no Campo Belo, Rua Pascal 913, passa por aqui, vem tomar um café com o Diego, o café do Diego, que você vai saber o que é um café venezuelano, principalmente aperfeiçoado pelo Brasil. Muito bom, muito bom. Tá aprovado, viu? Se o Tony não quiser mais você pode se especializar mais no café. Senhoras e senhores, considerações finais, quais são os recados para aquele jovem mancebo e a jovem manceba que estão ali por trás das câmeras? Olhe para a câmera da verdade, a câmera qual número 1. é a câmera para lá? A sua é 1. Cuida de você, invista no seu autoconhecimento, porque se você não sabe quem você é, o que você gosta, tem alguma coisa errada aí. A gente descobre aqui, ó, aqui fala com a gente. Eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes quando você começar a sentir de verdade quem você é. E assim, você vai falar, por que eu... E se eu soubesse disso? Por que eu não fiz isso antes? Invista no seu autoconhecimento. Mas tem um detalhe, além do autoconhecimento, no autocuidado, né? Muitas coisas envolvidas. Atividade física, meditação, a gente fala sobre tudo isso. Eu não sei porque você olhou para mim na hora que você falou disso, mas... Não, eu já puxei a orelha dele, mas é muito importante. Porque não adianta a gente saber quem a gente é, mas se a gente não se cuidar... Por exemplo, agora que são quase 9 horas da noite, a gente não ia conseguir estar aqui gravando um episódio, Exatamente. né? Gente, é verdade, isso que ela falou me caiu como uma luva na cabeça, porque eu sempre fui magrinho, não por questão de estética, mas eu sempre fui atleta, e por 2 anos eu tive um problema na coluna, fiquei 2 anos parado, engordei 15 quilos mais ou menos, de 12 a 15 quilos, e até hoje eu tô com esse bucho aqui, que eu não consegui tirar. Isso me afeta, porque às vezes eu subo uma escada aqui mesmo, eu subo andando, já chego aqui ofegante. Então. Isso faz uma diferença. Fala aí, né? Qual é a câmera dele, Diego? A minha é aquela ali, Ó, a câmera fala na 3. Lente da Verdade que a partir de hoje, 19 de setembro, você vai fazer um acordo com você mesmo e você vai passar a se cuidar. Exatamente. Senhoras e senhores, estamos aqui no Compartilha Cast, Se Eu Soubesse. Eu já corri São Silvestre, sabia? Em 92. Eu era levinho. Foi no ano... 92, tem 92. gente que está assistindo um Nasci em episódio 2000 e pouco. nem tinha nascido. Em 92, para quem não sabe o que é São Silvestre, é aquela corrida que tem no final do ano em São Paulo, dia 31 de dezembro, que eram 12 quilômetros, e no ano que eu corri, eu fui sorteado que passou para 15 quilômetros. Então, o primeiro colocado, que foi um queniano, ele fez em 42 minutos, e eu lembro que eu fiz em exatamente 1 hora e 42 minutos. Só 1 hora depois do cara. Mas eu cheguei. Cheguei. Hoje eu não conseguiria correr nem 1 quilômetro. Então, assim, realmente eu preciso voltar à minha fase para melhorar um pouco até mesmo a autoestima, que eu tô ficando careca, então careca, barrigudo. O Diego é carequinha, mas o Diego é um carequinha charmoso ali, assim, ó. Né? Ele mantém ali. Eu sou careca porque tá caindo o cabelo mesmo. Então a gente precisa se cuidar e precisa fazer então, esse processo. Então, faz um compromisso com a Lente da Verdade, hoje, 19 de setembro de 2024. Isso, 8h44 da noite. Que você vai começar a se cuidar. Senhoras e senhores, estou fazendo um compromisso aqui daqui 1 ano, talvez menos. Vamos dar um prazo de 6 meses? 6 meses? Não, tô falando que eu vou estar sequinho, eu vou perder essa então pança. Um ano. Para ser um negócio Ó, eu vou colocar no meu planner e vou te cobrar aí no meu calendário. Então, estou falando aqui com 2 milhões de pessoas. Estou olhando ali no Instagram, nós temos mais ou menos 43 mil pessoas ao vivo no Instagram. Estou fazendo esse acordo aqui com você que está aí, com você que está aqui, com você que está na câmera da Vivian ali também. Daqui 1 ano, no máximo, dia 19 de setembro de 2025. Hoje eu estou pesando 115 quilos, 110 quilos mais ou menos. Eu tenho 1,90, mas eu estou barrigudo.
eu vou estar com os meus 90 quilos. Pelo menos uns 15 a 20 quilos, vou voltar para a minha fase normal. Mas o importante aqui que a gente está falando é de saúde. É de saúde. A gente não está falando só de um shape bonito. Sabe por quê? Porque não adianta você perder e não perder de verdade. Eu estava na academia, escutei uma pessoa na academia conversando com um professor que estava tomando um remédio para emagrecer. Para emagrecer, e que ela já tinha perdido 4 quilos. E ela falou, porque eu estava tomando errado, mas mesmo assim, tomando errado, eu já emagreci 4 quilos. Não sei o que ela está fazendo, além de estar tomando, às vezes é necessário, você vai procurar um profissional da saúde, mas o importante é você ter a noção do que realmente é a saúde. Se você precisa tomar um remédio para emagrecer, ok. Mas e o restante? Você vai se alimentar direito? Você vai fazer atividade física? Porque você tem quantos anos hoje? Quantos anos você já teve? Quantos anos? 48. E você sabe que o infarto de agora já começou há 20 anos atrás. Então você se cuida porque você tem uma filha de 12 anos. Exato. E ela quer o pai dela por pelo menos mais uns 50 anos junto com ela. Ainda mais agora que eu fiquei muito feliz com o presente que ela me pediu. Ah, é? Adivinha qual foi? Porque assim, ela é uma criança assim, que ela adora livro. Ela consome livros, assim, ela lê os livros de literatura, mesmo de história, de romance, gigante, tipo a Barça, né? E é um atrás do outro. Quando a gente compra livro, eu compro alguns, a mãe compra outros, a mãe compra bem mais do que eu, porque ela tá lá com ela. São, assim, 6 livros, 7 livros de uma vez. Em uma semana ela lê tudo. Mas ela me pediu um presente. Eu falei, uau, nunca imaginei que ela fosse pedir. E ela pediu. Eu já comprei, tem que despachar para ela agora. O que ela pediu? Chuta. Literalmente, chuta. Ai, tem um negócio para eu te chutar aqui debaixo da mesa. Mas é algum livro? Ela não. Chuta, literalmente. Chuta. Chuta? É de chutar. Ah, ela pediu uma bola? Pediu uma bola, mas não uma bola de futebol, uma bola de vôlei. E daí agora você tem que jogar a bola com ela? Agora eu jogo vôlei com ela. Vocês sabiam que o Tony, ele... É que eu já ia chamar você de Geleia de novo. Pode chamar de Geleia. Ele era atleta. Dá para acreditar? Dá para acreditar que hoje o redondo desse jeito já foi um jogador de vôlei? Então, por favor, né? Então, de repente, está no sangue dela lá fazer um Que linda. Negócio. Um beijo para... Como que ela chama? Lavínia. Lavínia, um beijo para você. Tomara que a sua bola ajude o seu pai a ressurgir das cinzas. Exatamente. Não sei quando você vai ver, filha, esse vídeo. Espero que você veja algum dia. Mas está aqui o seu recado. Eu já falei da sua bola. Todo mundo sabe de você. E agora é só falta despachar a bola para você. Certo? E olha que ele tem FedEx, hein, gente? Tem FedEx. Não, mas FedEx não faz nacional agora. Mas só internacional. Você tem você tem os trâmites. Eu vou lá levar. Ótimo. Boto no carro e vou lá levar. Ótimo. Senhoras e senhores, depois de quase 1 hora de plena conversa, é com dor no coração que digo, mas antes... digo aqui para vocês que teremos outras conversas como essa, em outras oportunidades. E vocês fiquem à vontade de mandar seus comentários, seguir a mim, seguir a Vivian Geleia, seguir a todos nós. E fazendo posse do nome do seu livro, compartilhe este episódio com seus amigos, com as pessoas que você sabe que podem aproveitar esse conteúdo e fazer diferença na vida de alguém. Com certeza. Obrigada por você estar aqui conosco até agora, por ter tido a paciência de nos assistir. Espero que alguma coisa que a gente falou te inspire e que isso possa te ajudar, quem sabe, também encontrar o seu propósito. Os meus canais de acesso, o Tony já falou, fico à disposição, qualquer dúvida, compartilha esse episódio, se inscreve no canal do Tony, se inscreve no Compartilha Cast. Vocês não sabem o quanto isso é importante para que o nosso trabalho chegue em mais pessoas. Exatamente. E vocês podem perceber que aqui no nosso estúdio tem só essa cadeira e essa cadeira para a gente evitar qualquer incidente aqui com cadeirada e outras coisas similares. Certo? Então fiquem com Deus. Um abraço do Tony, um abraço da Vivian. Diego, manda um abraço aí. Um abraço do pessoal. Diego. E até a próxima. E a gente vai comunicar aí quando vai ser lançado esse episódio no ar.
Com Deve ser certeza. provavelmente na próxima, comecinho da próxima semana. Tá bom. Obrigada, Certo? pessoal, pela paciência. Obrigada. Não, paciência nada, a galera tem que assistir mesmo, Tem que assistir, porque faz parte, não é obrigado. Você tá sendo parabenizado por estar aqui com a gente assistindo isso, porque isso vai mudar a sua vida em algum momento. Com certeza. Levanta as búndegas da cadeira e vai fazer alguma coisa útil na vida. E como diz o nosso mestre Pablo Marçal, vai cuidar da sua vida. Um abraço. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Pode encerrar de... Se eu soubesse que essa mina está querendo me deixar. Então